Aprendido uma saudação explicativa que o meu pastor de lado falou, que a gente saúda não é uma regra, mas a gente saúda com a graça e a paz, porque a paz vem por meio da graça, que a gente tem alcançado essa paz. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, já se passaram aqui alguns pregadores mais experientes, pastores, evangelistas. Só uma pequena correção do irmão. Eu aprendi com o pastor. Glória a Deus. E aqui estamos, irmãos, para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Já temos sido agraciados com a mensagem, com as orações. Deus tem falado aos corações, Deus tem falado comigo. Por meio das pregações, dos louvores, da convivência também, das conversas bíblicas, eu tenho aprendido bastante. Eu estou muito alegre, feliz. E antes de eu vir para o retiro, eu estava na dúvida, por conta dos trabalhos, a gente querer colocar o trabalho, a família, colocar os afazeres em primeiro lugar, e eu fiquei naquela dúvida. Porém, Deus tem falado, Deus tem operado, e eu fiquei aqui todos os dias. Não arredei o pé só para levar um irmão no médico, fazer uma coisa e outra, mas eu estive aqui, eu estou feliz demais, eu não me arrependi um minuto. Nesses 4 dias que eu passei aqui, os problemas a gente nem se lembra que tem. Vai ter, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, sem mais demora, vamos meditar numa palavra que está lá em 1 Reis, capítulo de número 18. Esta palavra já foi mencionada aqui nos comentários do pastor Diego, já foi mencionada aqui também pelo irmão George, mas é uma palavra que já estava guardada aqui no coração. E que eu acredito que nós iremos tirar algumas lições para a nossa vida. Se você veio para cá com um objetivo, com um propósito, seja lá qual for, que nós venhamos tirar dessa palavra lições para nossas vidas. Louvado seja Deus. A palavra está no capítulo de número 18 de 1 Reis. Nós iremos ler a partir do versículo de número 30. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, oferecendo a oferta de manjares, deixa eu me ver, irmão, que eu... 36. O profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me,
para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Bendito seja o Senhor. Podeis assentar, meus amados irmãos. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nós iremos usar aqui algumas perguntas, alguns questionamentos na qual nós aprendemos ontem. O que levou Elias a montar todo este altar, a chegar a esse ponto de oferecer um sacrifício, um holocausto, preparar ali um altar? O que chegou Elias a tomar esta decisão? Mas para isso nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender que ali o povo estava passando por um momento muito crítico, uma situação difícil para todo o povo de Israel. Naquele momento o povo estava passando pelo 3º ano de seca, de fome, anos de dificuldade, anos de sofrimento, de maneira que o rei daquela época, rei Acabe, juntamente com o seu mordomo Obadias, toma ali uma decisão, conversa entre si e diz: olha, você vai para cá, toma este rumo, e eu vou para este rumo, e juntos nós iremos procurar alimento, pelo menos para os animais, para que nós não fiquemos a pé. Transporte da época. E assim aconteceu. Só que antes desta conversa, o Senhor já tinha falado com Elias, o profeta, já tinha ido de encontro ao seu servo, e diz: olha, vai se encontrar com o rei Acabe, e diga a ele que vai chover. Olha, a promessa de Deus, vai chover nesta terra. E assim Elias fez. E assim Elias obedeceu. E nós precisamos aqui aprender um pouco desses personagens. Elias obedece e vai procurar o rei Acabe. Também é preciso lembrar que naquele momento, além do povo estar passando por uma seca terrível, Jezabel também perseguia os profetas de Deus, matava os profetas de Deus. Estava passando por um momento de dificuldade, todo o povo, além da perseguição aos profetas, também estava passando por um momento de seca, fome, dificuldade. E não eram 3 dias, 3 meses, 3 semanas, eram 3 anos sofrendo no deserto, passando por este sofrimento. Mas aí Elias ouve de Deus: vai e avisa ele que vai chover. Assim Elias fez. E a primeira pessoa que Elias encontra no caminho é Obadias, servo do rei Acabe, servo do rei que estava com o coração dividido. E não era só o rei que estava ali com o coração dividido. Afinal, a mensagem central é esta: a divisão do povo de Deus. O povo estava ali dividido, ainda não tinha abandonado por completo o Deus Jeová, o Deus, o Senhor dos senhores, o Deus a qual tudo tinha providenciado na vida do povo. Mas o povo estava dividido entre Deus de Israel e Baal, o Deus inventado ali, o Deus na qual eles tinham como Deus da providência, de alguma forma. E o povo procurava tirar um pouco melhor, tirar proveito de cada um dos deuses. Por isso que o povo ainda não tinha abandonado totalmente Deus, ainda não tinha se virado, mas havia ali uma divisão, de maneira que Elias chega no
versículo de número 21, e diz assim: então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o; se Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. O povo estava ali na dúvida. Mas aí entra este momento, entra esse encontro. Elias encontra com Obadias. Este é homem de Deus. Obadias é homem, ele é homem de Deus, fiel. Ali foi crente, porque no meio da perseguição aos profetas, Obadias foi o único que escondeu 100 profetas, 50 no canto, 50 no outros, e alimentou ali com pão e água. Não deixou faltar nada para aqueles profetas de Deus. Esse é homem, aleluia. No meio de uma perseguição, no meio da matança de profetas, no meio da fome, da seca, estava ali um homem de Deus para segurar 100 pessoas, 100 homens, 100 pregadores, 100 profetas do Senhor. Então, Obadias, mesmo servindo a um Deus dividido, a um rei dividido, ele sempre se manteve fiel ao Senhor Jeová. E ele mostra a sua lealdade fazendo isso, escondendo ali, cuidando dos profetas de Deus. Louvado seja o Senhor. Este foi crente, podendo ter sido descoberto, ser morto por Jezabel, aquela que perseguia todo profeta, aquela que fez Elias correr para o buraco, correr para a caverna. E aí Elias tem esse encontro com Obadias. Primeiro ele se encontra, e aí Elias diz: vai lá, avisa o rei que eu quero conversar com ele. Mas aí, por algum momento, instante ali, Obadias, ele fica com medo, fica meio temeroso. Mas se eu for lá no rei, dar o recado e o Espírito Santo de Deus te levar, como é que eu fico? Eu vou morrer, eu vou cortar eu em pedaços. De maneira que ele disse: não, Deus ele vive, ele reina, o Senhor reina, ele vive. Vai lá, se apresenta para o rei e diz que eu quero ter uma conversinha com ele. Meus amados irmãos, e aonde foi este encontro? Segundo o questionamento que nós aprendemos aqui ontem, aonde foi que aconteceu esse encontro? Propositalmente foi no Monte Carmelo. E este Monte Carmelo era onde os profetas de Baal prestavam adoração ao seu Deus ali. E Elias procura fazer tudo para que beneficiasse, para que trouxesse de uma espécie de vantagem para eles, para os profetas. E não era nenhum nem dois, a Bíblia vai dizer que era mais ou menos 450 só contra um. Louvado seja Deus. E aí vai lá, dá o recado. Obadias foi, deu o recado. E aí eles se encontraram, trocaram ali umas ofensas. Aí o rei Elias, ele chega e diz: olha, traga aqui 2 bezerros, um para mim e um para eles. Você aqui, está aqui o seu bezerro, pode escolher. Pode preparar o seu altar, pode preparar o seu ritual. Mas tem uma coisa: tem que cair fogo. Esse holocausto, esse altar tem que pegar fogo. E não é nenhum de vocês que vai acender um palito de fósforo e jogar ali não e pegar fogo não. Tem que ser Deus. Ou o seu Deus botar fogo ou o meu. Então eu deixo com vocês. E assim eles fizeram. Pegaram, partiram o bezerro, colocaram ali, prepararam o altar, correram ao redor, pularam, como o pastor Diego disse, cortaram o Wi-Fi. Não tem conexão não. E Elias disse assim: olha, grita mais alto, fala mais alto, talvez ele tenha saído ali para ir dar uma voltinha. Há um comentarista que ainda vai mais longe, chega a dizer que talvez ele foi no banheiro, está te ouvindo. E aí eles fizeram, gritavam mais alto, clamavam, nos responde, e se cortavam, que era costume dele, de se rasgar com faca, com lança, e nada aconteceu, nenhuma resposta foi dada, nada, e a vergonha foi grande, de maneira que chegou o pingo da meio-dia, nada,
E aí ele disse, tá bom, não aconteceu nada aqui, agora vamos nós. Agora nós vamos entrar aqui na mensagem. Meus amados, nós vivemos aqui em dias de muito barulho, em dias de muita zoada. Nós vivemos numa era em que a tecnologia está predominando, e a tecnologia está entrando no coração de algumas pessoas. E muita gente, muitos crentes não estão tendo sabedoria para usar a tecnologia ao seu favor. E tudo isso tem causado divisão. E tudo isso tem causado dúvida. Quantos irmãos, quantas pessoas não colocaram no seu coração, será que eu vou para o retiro? Ou eu fico por aqui? O barulho do mundo é muito grande. E isso tem causado divisão dentro da igreja. Isso tem causado divisão entre o servo e o Senhor. Mas nessa manhã, nós iremos entender que para que nós possamos alcançar o objetivo que todos vieram aqui buscar, é preciso preparar alguma coisa. É preciso que nós precisamos fazer alguma coisa para poder receber este fogo do céu. Louvado seja Deus. E aqui Elias, ele vai dizer, agora é minha vez. Bora lá. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 30, o seguinte: então Elias disse a todo o povo, achegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Meus amados, aqui vai a primeira aplicação para nossas vidas. Se nós quisermos receber fogo do céu, é preciso que nós preparemos o altar. Aleluia! Preparemos a nossa vida. O altar aqui representa a nossa vida. Como que anda a minha vida diante de Deus? Como que anda o meu altar? Como que anda o seu altar? Como que está preparado? O Elias foi e olhou que o altar do Senhor estava todo destruído, dividido, separado. Aí Elias, ele pega algumas coisas ali com uma simbologia para nosso entendimento. A Bíblia vai dizer o seguinte: e Elias, no versículo de número 31, Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será teu nome. 12 pedras, poderia ser 10, poderia ser 13, mas não, tinha que ser 12 pedras. E o que significa estas 12 pedras montadas, juntas? União. O povo tem que estar unido, louvado seja Deus. O povo tem que estar restaurado. Estava dividido entre Baal e Deus Jeová. Então Elias reparou, notou tudo isso e diz: tem que ter união entre os filhos. Israel tem que estar unida. Não pode haver divisão. Não pode haver dúvida, cochear, hesitar, duvidar. Não pode haver essas coisas dentro da igreja. No entanto, ele disse: ou você segue a Deus, ou você segue a Baal. Não dá para ter dois deuses. Em cima do muro é do diabo. Então nós precisamos entender que nós temos que estar com a nossa vida preparada. E meu irmão, e como que eu preparo a minha vida? Como é que eu vou preparar este altar? É através da oração. Aleluia. É através da sua vida íntima com Deus, sua espiritualidade, a sua comunhão. O propósito é com... como é que eu posso dizer? Aqui anotado, é com a prioridade espiritual. Temos que priorizar o reino de Deus. Se você está com a sua vida espiritual toda bagunçada, se você está com a sua comunhão, a sua vida de oração toda atravessada, como já foi dito aqui, ora um dia, 8 não, meu irmão, é hora de você alinhar o seu coração, é hora de você buscar ter esta comunhão novamente com o Senhor, é hora de juntar as pedras e dizer: Senhor, me ajuda a preparar o altar. Eu preciso aqui preparar a minha vida para receber do Senhor. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Como eu disse, o altar, ele representa a nossa vida.
vida de oração, santidade, prioridade espiritual, comunhão com Deus. É preciso que nós tenhamos esta comunhão, voltemos a ter a comunhão com o Senhor. Não dá para você dizer que o seu altar está preparado se tudo isso está dividido. Louvado seja o Senhor. No retiro, este é o lugar. E aqui, Deus, Ele não vai apenas te emocionar. Deus, Ele não vai apenas fazer você chorar. Deus, Ele quer restaurar a sua vida espiritual. Então, este é o lugar de restauração. Este é o lugar de alinhamento, de busca incessante pelo Senhor. Louvado seja Deus. Os problemas, as lutas que ficam do portão para fora. Nós não viemos para cá para apresentar. Meu amado irmão, problemas nós vamos ter até o final da nossa vida. Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Vocês vão ter muitas aflições, vocês vão carregar uma cruz, mas não tema, eu carreguei a minha cruz, eu passei por lições, eu passei por dúvidas, eu passei por dores, passei por problemas, mas eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Não foi à toa que Jesus foi para a glória, mas Ele deixou o Consolador para nos ajudar. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Então Ele quer reconstruir a nossa vida espiritual, e nada melhor do que este lugar. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Então que nós possamos aproveitar bastante até o último momento. Este espaço que o Senhor abriu para que nós possamos aqui nos conectar, restaurar a nossa vida espiritual. Bendito seja Deus. Outra coisa que eu gostaria também de compartilhar, o segundo ponto, é que para que nós possamos ter essa vida restaurada, tem que haver um posicionamento da nossa parte. Note, Elias pegou 12 pedras e reposicionou. Ele não construiu, ele reconstruiu aquilo que o Senhor já tinha construído. Então estava tudo bagunçado. Se a minha vida está bagunçada, essa é a hora de reconstruir, posicionar, alinhar pedra sobre pedra. Aleluia! Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Elias tomou 12 pedras. Bendito seja Deus, e reconstruiu. Cavou ali uma vala, cavou ali um buraco, um rego. Depois ele derramou por 3 vezes água. E aí eu vou parar para refletir sobre isso. O povo estava passando por 3 anos, minha gente, de seca. Aleluia. E Elias chega nesse momento aqui, um momento decisivo de colocar um ponto final nesse negócio, nessa divisão. E ele usou ali meios. Note que primeiro ele marca um encontro no Monte Carmelo, no monte onde os profetas de Baal oravam. Então ali havia ali a primeira vantagem. Aí depois Elias pega, divide o bezerro, prepara o altar do Senhor, coloca tudo bonitinho ali em cima, e para piorar a sua situação, 2 vezes, o povo estava passando por seca, aí ele enche 3 tambores d'água e derrama em cima do local. Aí assim os profetas fizeram. De novo, pega mais 3 baldes d'água, joga em cima, e de novo, meu amado, nós sabemos que humanamente, se nós pegar qualquer madeira aqui agora e for tentar atacar fogo, é impossível. Não vai pegar fogo de maneira nenhuma. Então Elias estava ali propositalmente acabando, eliminando qualquer pensamento de como é que eu posso dizer, de manipulação. Elias estava dizendo, para piorar a situação eu vou encharcar, eu vou molhar. E ele usa o que estava faltando ali para o povo, água. Então ele enche o cântaro, ele enche ali e molha tudo. E aí, meu amado irmão, depois do altar preparado, depois de tudo alinhado, posicionado, ele faz a sua oração. Ele faz aquilo que nós devemos fazer. Note, ele preparou, ele alinhou, depois ele orou. O que nós devemos fazer, meu amado? Prepare a sua vida.
preparemos a nossa vida, alinhemos a nossa vida com o Espírito Santo. Verdade, Deus! E depois oremos. Como é que eu vou receber do céu sem estar desse jeito? Todo bagunçado, todo atravessado, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, colocando barreiras, empecilhos. Mas eu não vou porque eu estou doente, eu não vou porque eu preciso trabalhar, eu não vou para o retiro porque, meu amado irmão, o Senhor, Ele providencia tudo. Nós tivemos aqui testemunhos, o irmão veio de Chorolimão no meio do caminho, a esposa adoeceu, e como o pastor aqui disse, todo marido que ama a esposa quer voltar para casa, quer cuidar da esposa, vai enfrentar uma caminhada da colar para cá, meu irmão, é quase meio-dia. Mas ele não, eu preciso buscar, eu preciso ter essa comunhão. Então ele tinha um propósito. Que grande exemplo. Aí aqui, pastor Edilardo, cheio de esperança, perspectiva, cheio de alegria para buscar um momento de oração. O que é que acontece? Um homem passa mal, falta ali força nas suas pernas, vai passando mal, e o que a gente pensa? Vamos para a UPA. Eu disse, pastor, se quiser nós vamos para a UPA. Empecilhos acontecem, irmão. Glória a Deus. Por que glória a Deus? É porque nós sabemos que o Senhor está operando e o inimigo não está se agradando. Então ele coloca essas barreiras para que a pessoa não vá ter esse encontro, não vá buscar ter essa alegria, se alegrar com os irmãos. O inimigo, ele faz de tudo para que você desista no meio do caminho, para que você coloque dúvidas, coloque barreiras, empecilhos. Mas nós somos crentes, mas nós somos servos de um Deus poderoso, que venceu todas essas barreiras, que venceu a tentação no deserto, passando fome. Deus, ele disse, Satanás, ele disse, se tu me adorar, eu tá aqui pão para tu comer, mata a tua fome, eu vou te dar tudo isso aqui, se tu prostrar. Senhor Jesus, ele venceu o deserto, meu amado irmão. O deserto que nós passamos muitas vezes não se compara. Nós é que aumentamos o tamanho do problema, às vezes é desse tamanho. Nós é que temos essa cultura de criar uma grande perspectiva, de uma negatividade muito grande. Meu amado irmão, aprendamos a confiar no Senhor, acreditar que Deus providencia todas as coisas. O Senhor chegou no meio de uma multidão faminta, cheia de fome, Ele usou o mínimo e multiplicou, pegou alguns peixinhos, alguns pãozinhos, multiplicou, todo mundo comeu, ainda sobrou ainda. Meu amado irmão, o nosso Deus é um Deus de providência, é um Deus que Ele, de alguma maneira, Ele vai providenciar na sua vida. Louvado seja o Senhor. Quantos testemunhos maravilhosos nós temos aqui. A irmã que passou por cirurgia complicada e está aqui hoje. Louvado seja Deus. Que grande exemplo nós temos aqui no nosso meio. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Então, meu amado irmão, as 12 pedras, ela tem um significado. Representavam as tribos, unidade restaurada. Louvado seja Deus. Avivamento, meu amado irmão, começa quando nós alinhamos a nossa vida com Deus. Se você procura, se você tem esse entendimento, se você tem essa maturidade de que precisa ter um avivamento pessoal, você tem que começar por você. Comece restaurando este altar. Comece, se há alguma coisa aí desalinhada, pelo amor de Deus, é hora de alinhar, de ajustar, é hora de você alinhar o seu coração com Deus. E depois ore. Os profetas de Baal pulavam, os profetas de Baal clamavam, os profetas de Baal se cortavam, estavam desesperados, e nada aconteceu. Mas Elias não. Elias, ele ora, faz uma oração aqui de 20 segundos, como o pastor Diego falou, mas foram os 20 segundos mais profundos que um homem de Deus pode ter, que nós devemos ter. Ele não orou para ser exaltado, ele não orou para dizer assim, para que a glória fosse para ele,
Mas ele orou para que o Senhor se mostrasse, dissesse e colocasse um ponto final dizendo que o Senhor é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, o Senhor é Deus das nossas vidas. Se você busca por este fogo no seu coração, se você busca por esse avivamento espiritual, se você busca, clame ao Senhor, ore ao Senhor, prepare o altar, se alinhe com Deus. O mundo está bagunçado, o mundo está de cabeça para baixo. Abri a internet 2 minutos, a primeira coisa que eu vejo são escolas de samba desmoralizando a família cristã, desmoralizando o povo de Deus, dizendo que o conservador, há uma escola dessa daí que diz que a família, pega um retrato da família, do marido, da esposa, dos filhos abraçados, o coração no meio, e diz que eles estão dentro de uma lata de conserva. Povo exaltando o político corrupto e desmoralizando o povo de Deus. Meu amado irmão, nosso Deus, ele vai cobrar. Espere que ele vai cobrar, ele já cobrou uma vez, mas nós tenhamos que manter a nossa vida alinhada. Fique na posição, fique esperando, confie no Senhor, creia que Ele é poderoso para restaurar a sua vida, seja em qualquer área, na área da saúde, na área da financeira. Meu amado irmão, creia que o Senhor Ele é poderoso para restaurar o altar. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. O sacrifício sobre o altar, meu amado irmão, o fogo ele não vai descer se nós não oferecermos um sacrifício. Paulo ele vai dizer no capítulo 12, no versículo de número 1 de Romanos, o seguinte: apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Aleluia. Bendito seja Deus. Cuide do corpo de Deus. Afinal de contas, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo. E já nos foi ensinado aqui que nós devemos cuidar desse templo, que nós devemos cuidar do corpo que não é meu, que é do Senhor. Nós apenas administramos, como bem falou o pastor Diego, nós apenas cuidamos daquilo que é do Senhor, seja físico, seja financeiro, mas tudo é do Senhor. Cuidemos do nosso corpo, apresentemos o nosso corpo como templo e morada e como sacrifício vivo para receber esse fogo. Temos que nos entregar de corpo e alma, temos que nos entregar ao Senhor com convicção, com certeza. Louvado seja Deus. Como eu disse, a água derramada simbolizava ali algo que para eles seria impossível. Eu acredito que naquele momento em que o profeta Elias derrama a água ali, que de forma que a madeira fica encharcada, o bezerro ali, o holocausto fica encharcado, a água fica no rego, e a Bíblia vai dizer que o fogo desceu do céu e consumiu, foi tudo. Ficou tudo só o pó, meu amado irmão. E aí os profetas deveriam estar se perguntando: eu quero é ver o que vai acontecer. Se o Baal não trouxe o fogo, eu quero ver. E aí Deus surpreende, meu amado. Nosso Deus é um Deus de surpresa, que nos surpreende positivamente. É um Deus que realiza, é um Deus poderoso, bendito seja o Senhor. É um Deus que faz maravilhas. E quando Deus atende, ninguém questiona. Quem é que vai questionar ali o poder de Deus? Louvado seja o Senhor. Mas, meu amado irmão, para nossas vidas, talvez Deus esteja, se o fogo ainda não desceu no seu coração, na sua vida, talvez esteja faltando alguma coisa, talvez esteja faltando algo ainda. Louvado seja Deus. Além de nós prepararmos o altar, posicionar as pedras, alinhar o meu coração, talvez esteja faltando ainda um detalhe na nossa vida. Talvez, meu amado, esteja faltando algo da sua parte, que você talvez perdoe alguém, ou que você peça perdão a alguém.
Talvez esteja faltando você confessar um pecado a alguém, ou até mesmo a Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir do nosso coração, da nossa intimidade, a sinceridade. Talvez Deus esteja esperando uma atitude sua. Louvado seja Deus. Uma vida disciplinada, espiritual. Talvez seja isso que esteja faltando. Esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Louvado seja Deus. Talvez Deus esteja esperando você tomar a decisão final. Decida-se. Entregue sacrifício vivo. Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Então, este é o momento de você tomar a sua decisão. Este é o momento em que nós devemos tomar essa decisão. É isso que está faltando. Eu vou pedir perdão ao meu irmão. Eu vou pedir perdão à minha irmã. Eu vou confessar o pecado a ele me magoou. Eu magoei a ele. Aqui é um momento em que a sinceridade tem que prevalecer. A honestidade do crente tem que prevalecer. Temos que ter essa sinceridade pessoal. Esta confiança e esta alegria de chegarmos ao meu irmão. Este é o momento certo. Louvado seja Deus. Então retire o lugar de decisão. Tome a sua decisão. Se for isso que esteja faltando, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Tome a sua decisão e vá fazer essas coisas. Louvado seja Deus. Outra coisa, para o fogo cair sobre nossas vidas, é preciso que o nosso coração esteja alinhado. A Bíblia vai dizer que o fogo caiu, consumiu o sacrifício, consumiu a lenha encharcada, consumiu as pedras encharcadas, secou a água que estava no rio. O fogo consumiu. Quão poderoso é o fogo de Deus. O fogo, meu amado irmão, ele tem alguma simbologia, ele representa Deus. Louvado seja Deus, representa a presença de Deus. Bendito seja o Senhor. Representa purificação, representa aprovação, representa avivamento. Aleluia! Louvado seja Deus. Meu amado, nos nossos dias, o ouro achado numa mineradora, numa mina, ele vem contaminado por algumas impurezas. Ele vem contaminado por sujeira. E o ouro, estando nessa situação, ele não tem tanto valor assim. Para que o ouro passe a ter um valor maior, é preciso que ele passe por o fogo. E o fogo tem o objetivo, tem a função de queimar tudo que não presta, de tirar aquilo que não é valioso, de tirar aquilo que não valoriza aquela pedra de ouro. Da mesma forma é a nossa vida. Para que nós possamos valer muito mais, é preciso que o fogo do Espírito Santo venha cair sobre nossas vidas, para consumir tudo que não presta, para arrancar aquilo que nos faz mal, para tirar tudo aquilo que impede de eu ter este posicionamento, este alinhamento com o Senhor. O fogo do Espírito Santo, ele tem esse poder. Busque por este fogo. Louvado seja o Senhor. Não existe avivamento sem fogo, e não existe fogo sem um altar. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Quarto, meu amado, quarto e último ponto, na qual eu gostaria de destacar para você, é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele gera uma decisão. Se não, vejamos o versículo de número 39. Quando o fogo cai, consome tudo ali, Deus se mostra presente, Deus se mostra real, verdadeiro. Todo o povo, ele vai dizer, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Esse é o momento da decisão. Esse é o momento de você agora deixar esta dúvida, este questionamento.
para lá e tomar uma verdadeira decisão, que só o Senhor é Deus para com nossas vidas. A decisão, louvado seja Deus. O escritor de Hebreus vai dizer, lá no capítulo de número 12, se eu não me engano, versículo de número 24, que Deus, Ele é fogo consumidor. Aquilo que não presta, o fogo destrói e só deixa o que é bom, e só deixa o que você é mais valorizado ainda. Não busquemos, meus amados irmãos, este verdadeiro fogo. Louvado seja Deus. Então hoje Deus te pergunta: como anda o seu altar? Como está a tua vida espiritual? Será que está em ruínas? Deus não constrói nada novo, Ele reconstrói de novo. Bendito seja Deus. Está frio, se esquente, busque este fogo. Louvado seja Deus. Talvez, meu amado irmão, no começo você já foi mais fervoroso. Talvez você já orou mais, foi um homem de oração, uma mulher de oração. Talvez você já pegou mais fogo. Talvez você já foi um servo que serviu mais. Talvez você já teve mais paixão pela obra. E agora, só pela misericórdia de Deus, está só sobrevivendo, fumegando, saindo a fumacinha ainda. Só pela misericórdia, meu amado, é hora de você buscar este fogo do céu. É hora de você clamar, alinhar a sua vida com os céus e clamar e orar, assim como este homem orou. Vamos ver aqui, meu irmão, a oração dele. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: não, ele não gritou, ele não pulou e não se cortou, mas ele foi sincero no seu coração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. Ele não orou para ser glorificado, mas que para que Deus fosse glorificado, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que o Senhor és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então o fogo do Senhor o consumiu, o holocausto e a lenha e as pedras e o povo, e ainda lambeu a água que estava no rego. E a partir deste momento, desta pequena oração de 20 segundos e profunda, que Deus responde com fogo, queima tudo, seca a água, e aí ele se mostra o verdadeiro Deus de Israel. Verdade, Deus. Só então o povo caiu em si e reconheceu que realmente só há um Deus em toda a face da terra. Não é só em Israel, é aqui também, é em todos os lugares. Só há um Deus, e é o Deus do fogo consumidor. É o Deus que representa, que se apresenta a nós dessa maneira. Que o fogo do Espírito Santo venha arder no nosso coração, que o fogo do avivamento venha estar dentro de nós. Ore, clame a Deus, faça uma oração profunda, como este homem de Deus aqui orou e fez. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Clame a Ele, busca a Ele. Bendito seja o Senhor. Meu amado irmão, se você se sente que seu altar precisa ser restaurado, este é o momento, este é o lugar, este é o ambiente propício para buscar este fogo de Deus. Louvado seja Deus. Assim como o fogo de Deus caiu naquele holocausto, consumiu tudo, Ele ainda tem fogo para cada um de nós. Fogo santo. Aleluia. Para nos incendiar, para fazer com que eu incendeie meu irmão também, para fazer essa cadeia de irmãos aqui, para fazer que esta assembleia também venha pegar fogo. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus, que o fogo do Espírito Santo venha arder no nosso coração. Bendito seja o Senhor. O fogo tem que voltar a arder, a fervorosidade, a paixão pela obra,
O desejo de servir ao Senhor tem que arder no meu coração, tem que arder no seu coração. Não deixe essa chama se apagar. Pelo contrário, busque mais ainda pelo fogo de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E por fim, só o Senhor é Deus. Aleluia! Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade por esta mensagem maravilhosa. Eu lembro que eu estava escalado para pregar um culto de doutrina lá no Garrote. Aí eu vejo um BYD lá na garagem do pastor de lá. Eu disse: o pastor comprou um carro, glória a Deus, e elétrico. Aí quando eu entro na igreja, está este homem de Deus lá sentado. Aí eu, misericórdia. Aí pela misericórdia de Deus, aí eu passei mais tempo no banheiro orando do que assistindo ali os irmãos louvando. Aí eu fui pregar. E a gente que prega, quando a gente fala tudo aquilo que está no nosso coração, a gente se alegra. A gente fica feliz, fica contente. Obrigado, Senhor, era isso mesmo. Mas quando está faltando alguma coisa, eu tinha mais coisa para falar. Eu estudei mais, eu orei mais. E não foi aquilo que eu quis, que eu queria passar para a igreja. Aí é uma pregação de 25 minutos, meus amados irmãos. E aí, beleza, acabou o culto. Aí todo mundo foi-se embora, passou um dia, passou 2 dias, e eu sabendo assim, rapaz, quando termina a pregação, o pastor Janda, ele chama o caboclo de lado e vai dar alguma orientação. Aí eu senti falta, meu irmão. Rapaz, se esse homem não me chamou, o que eu fiz? Aí eu não aguentei não, eu passei 1 hora, se eu mando uma mensagem, não mando, eu mando, não mando. Aí eu enviei e fechei os olhos. Aí o pastor, o que foi que faltou? E foi exatamente isso que o pastor Diego pregou ontem. Questionar mais o texto, aplicar mais e orar mais, irmãos. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, porque eu aprendo muito. Eu gosto, eu adoro ser chamado no cantinho e dizer: irmão, isso, aquilo. Eu amo isso. Talvez muita gente não goste de ser chamado a atenção, mas se não me chamar a atenção, eu fico desconfiado. Porque pode não estar gostando. Aí esse homem se estroça todinho, aí não está gostando não. Aí misericórdia. Mas a pressão é grande. Não deixemos, meus amados irmãos, o fogo se apagar. Não deixe que os olhos do pastor te intimidem. Eles estão ali para prestigiar na pregação, ouvindo o Senhor. Não deixe que essas coisas se tornem uma barreira para você fazer a obra. Aleluia! Por muitas vezes, o pastor senta ali na frente e o pregador fica trêmulo, com medo. Meu irmão, nós estamos pregando para o Senhor, fazendo a obra de Deus. Louvado seja o Senhor, estou feliz demais. Me fizeram o convite, eu disse: eu quero, glória a Deus. Depois, o que eu estou fazendo? Diago Ribeiro prega hoje, assim. Não, aí se eu soubesse eu tinha pregado. Mas tudo é no tempo de Deus, tudo é conforme o Senhor está determinado para cada um de nós. Amém? Obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Glória a Deus.